Capítulo 8. Diversos. A atitude da indiferença. Se eu não tivesse frutos, pouco importaria quem me condenasse, mas se eu fosse frutífero, não me importaria com quem me condenasse. John Bunyan. Críticas, condenação. Essas não são palavras que gostamos de ouvir. Todos nós preferiríamos ser louvados e apreciados ao invés de criticados. Mas, se estamos vivendo vidas frutíferas perante Deus, é bem provável que seremos criticadas e condenadas pelo mundo ímpio. Os conflitos com o mundo incrédulo são algo certo. Como uma esposa piedosa pode não somente suportar essa situação, mas também continuar a ser uma auxiliadora para o seu marido e um exemplo para seus filhos em meio a tal oposição? Devemos adotar a atitude de Bunyan, que certamente é bíblica. Não que eu domine isso de modo completo, mas espero ser capaz de encorajar você com aquilo que aprendi estando casada com um homem que está frequentemente rodeado de controvérsia. A citação que abre este capítulo foi e continua a ser uma inspiração para mim. Primeiro, devemos nos lembrar do ensino do nosso Senhor de que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se Cristo foi maltratado, caluniado e teve suas palavras distorcidas e mal compreendidas, nós também seremos. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João 3,13. Frequentemente agimos com surpresa quando o mundo nos calunia. Isso demonstra o quão longe estamos de uma mentalidade bíblica. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas 6,26. Devemos nos familiarizar melhor com a Bíblia e com a história da Igreja. Então deixaremos de nos espantar quando nossa família for criticada ou condenada em razão da nossa fé. É evidente que não devemos dar, por meio de um mau procedimento, ocasião para que os inimigos blasfemem o Evangelho. Romanos 2,24. Se nosso casamento não está em ordem, se nossos filhos são desobedientes ou nossa casa está um lixo, então estamos dando um mau testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. As críticas externas devem ser o resultado de nosso comportamento piedoso, não de nosso procedimento pecaminoso. Devemos ser sagazes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Que desgraça é ter notícia de cristãos se divorciando, filhos rejeitando a fé de seus pais, pastores abandonando o ministério. As esposas e mães cristãs precisam despertar para a necessidade de santidade e obediência pessoais. Que recebamos as críticas por nossa fidelidade, pelos frutos que produzimos, e consideremos tais críticas como motivo de toda alegria. Mas, se recebemos críticas por nossa infidelidade e vida infrutífera, então tudo o que estamos recebendo é merecido, e provavelmente mais ainda. As críticas dos incrédulos podem vir em diferentes formas e graus. Podem variar, sendo cômicas ou sérias. Se simplesmente é inofensiva e engraçada, devemos ser capazes de rir e não levar muito a sério. Um exemplo disso ocorreu alguns anos atrás, quando meu marido escrevia uma coluna política semanal para o nosso jornal local. Alguém escreveu para o jornal dizendo que o meu marido era um completo idiota. Inicialmente, não achei aquilo muito engraçado. Mas, quando meu marido sorriu e sugeriu que eu escrevesse dizendo que aquele crítico não sabia nem a metade, comecei a rir também. Devemos considerar a fonte da crítica. Então, podemos dizer como Bunyan: que me importa? Noutra ocasião, ouvi de amigos que uma senhora havia feito a mim críticas abertas. Ela havia contado a eles como desperdicei a minha vida não casando com alguém que fosse rico. Ela também disse a eles que meus filhos sempre estavam com o nariz escorrendo e como minha roupa parecia ter saído de dentro de uma garrafa. Não, eu não gostei de ouvir aquilo. Mas qual diferença aquilo realmente fazia? Pessoas como aquela mulher precisam de nossa compaixão e orações.
Porém, outras críticas podem ser bem mais sérias e resultar na perda de um emprego ou promoção. Isso não é algo hipotético, temos visto acontecer com amigos. Cheguei a ver pelo menos uma pessoa próxima que foi impedida de colar grau por causa de sua ética cristã. Outra amiga foi duramente perseguida em seu emprego e teve de mudar de carreira. Esse tipo de crítica não pode ser motivo de riso, mas há uma resposta cristã para isso. A primeira coisa que não devemos fazer é reagir emocionalmente. Isso irá simplesmente complicar e bagunçar a situação. Devemos primeiro aplicar a Escritura que nos diz para abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Romanos 12:14. Quando você ora para que Deus abençoe aquele que a maltrata, isso é uma proteção contra a amargura. Thomas Watson, em All Things for Good, disse: seja quem for que nos traga uma aflição, é Deus que a envia. Você crê nisso? Se você abençoa e não amaldiçoa, pode confiar que Deus agirá para o seu bem e a glória dele. Se você desobedientemente amaldiçoa, lamenta, reclama e se afunda em autocompaixão, você não verá a bênção de Deus. Ao abençoar, nós também devemos perdoar. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Vemos o exemplo de Estevão ao perdoar aqueles que o apedrejavam. E temos o exemplo do nosso Senhor perdoando seus executores na cruz. Esse é o perdão cristão. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Isso não deixa espaço para amargura, ressentimento ou coração ferido. Você é ordenado a fazer o bem àqueles que te odeiam. Isso é impossível se você faz tudo o que pode para evitar tais pessoas. E isso inclui mais do que simplesmente acrescentá-las à sua lista de oração. Não importa se aqueles que te odeiam são membros da sua família ou simplesmente parceiros de trabalho, ou mesmo desconhecidos. Se você não os conhece, ainda assim pode orar por eles. Se os conhece, pode buscar uma maneira concreta de fazer a eles o bem e pode pedir a Deus que te dê ideias e oportunidades. Esse é o amor cristão que o mundo não entende. Quando você passar a obedecer às Escrituras nisto, será capaz de concordar com Bunyan e verdadeiramente não se importar com as críticas que recebe. Viúvas. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54:5. Quando as jovens fazem seus votos de casamento, raramente ponderam sobre como irão se preparar para a viuvez. Contudo, muitas mulheres, cedo ou tarde, ficam viúvas. Minha vizinhança está cheia de casas amplas e antigas, onde moram pequenas e solitárias viúvas. É óbvio que Nosso Senhor tem carinho pelas viúvas. Vemos sua preocupação com elas quando condena a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e, para justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Mateus 23:14. E Tiago nos relembra quão importantes as viúvas são para Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai e Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. As mulheres precisam entender alguns princípios importantes que irão ajudá-las agora, equipá-las para depois, ou simplesmente capacitá-las para encorajar as viúvas que conhecem. Quais são alguns desses princípios? Em primeiro lugar, é fundamental que cada mulher cristã compreenda que o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se você é uma filha de Deus, você é parte da noiva de Cristo. Seu Criador é o seu marido.
Cristo é o cabeça da igreja, coletivamente, e é, por consequência, o cabeça ou marido de seus eleitos. Se você é solteira, você tem um marido. Se você é viúva, você tem um marido. Se você é casada, você tem um marido terreno, alguém que é uma figura do seu marido celestial, Cristo. Embora as esposas cristãs sejam ordenadas a respeitar e a se submeter ao marido que tem nessa terra, devem fazê-lo em submissão e obediência a Cristo, o marido celestial. Ele é o seu médico, advogado, sacerdote, pastor, marido. Embora os maridos terrenos possam afastar-se de suas famílias por meio da morte, o seu marido celestial prometeu nunca te deixar ou esquecer. Esposas, enquanto o seu marido terreno estiver vivo, cultive um pensamento bíblico a esse respeito. Boa doutrina irá ser uma tremenda ajuda nas provações. Crer e aprender as coisas certas sobre Deus é como armazenar mantimentos para um período de fome. Quando as aflições vierem, você terá à disposição um bom estoque da graça. Não somente se deve estar bem embasada na doutrina sobre a relação de Deus conosco, mas também se deve crer nas coisas certas, no ensino bíblico sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. O ensino da Escritura sobre a soberania absoluta será um conforto e uma proteção para você caso seu marido seja levado. Foi Deus quem fez isso? Ele é um pai amoroso? Ele poderia ter livrado seu esposo da morte? E por que não o fez? É muito melhor aprender as respostas a essas questões agora. Então, quando as dificuldades vierem, os fundamentos da sua fé não serão abalados. Acumule as promessas do Senhor agora e você irá se lembrar delas depois, como cristão no livro Peregrino que esteve no castelo da dúvida e encontrou a chave da promessa em seu peito. Tenho uma amiga preciosa que é uma jovem viúva e ela tem me ensinado muito sobre a fidelidade de Deus para com os que nele confiam. Suas promessas são muito reais para ela. São como um colete salva-vidas que dia após dia a impede de afundar. Depois de estabelecer a importância de uma sólida base teológica para as viúvas, outros princípios de vida devem também ser aprendidos. Um deles se encontra em Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, 11 e 12. Aqui vemos que devemos aprender a dizer não à impiedade. As viúvas devem aprender a dizer não em diversas situações e devem também ensinar seus filhos a fazer isso. O marido é uma proteção concreta para a esposa. Quando ele parte, ela logo se torna vulnerável. Aqueles que não podiam incomodá-la em razão da presença do marido, agora se sentem livres para dizer e fazer o que bem entendem. Uma mulher piedosa não deve relutar em dizer não a muitas coisas. Alguns podem querer devorar sua casa. Eles devem ser advertidos dessa impossibilidade. Uma viúva não pode ser tímida quanto a dizer enfaticamente não. Os crentes próximos a ela devem ser um encorajamento nessa área, porque dizer não pode, num primeiro momento, parecer algo rude para ela. Pode parecer pouco cristão, quando na verdade é justo e de acordo com a lei de Deus. As viúvas podem encontrar profundo consolo em verem-se como casadas com Cristo eternamente, juntamente com todos os eleitos de Deus. Embora o estado de casada nesta terra possa ser um estado abençoado, é somente uma sombra do casamento celestial de Cristo e da Igreja. Nesse casamento eternal não há viúvas. Avós. Minha mãe recentemente me deu uma carta escrita a lápis, quase se apagando, numa folha de caderno já amarelada. Havia enviado tal carta à minha avó em 1963,
agradecendo pelos pijamas, lenços, meias e perfume que ela me enviara em meu aniversário de 11 anos. As últimas 6 linhas da segunda página estão cheias de sinais de carinho e menções a beijos e abraços. Vovó guardou minhas cartas e, quando ela faleceu, minha mãe continuou a guardá-las. A caligrafia é boa, o conteúdo previsível e a forma era típica de cartas desse tipo. Nada realmente muito digno de ser preservado. Porém, a própria existência das cartas fala muito sobre algo que é bem mais importante do que as histórias que escrevi para minha avó. Meus pais me ensinaram a amar e respeitar minha avó. Isso significava escrever cartas de agradecimento quando recebia um presente, bem como cartas de notícias de tempos em tempos. Lembro-me de minha mãe, filha única de minha avó, escrever para ela uma vez por semana. Também me lembro das viagens para ver vovó e das viagens que ela fazia para nos visitar. Com o passar dos anos, ela foi gradualmente se tornando ranzinza. Meus pais ainda assim viajavam mais de 3.000 quilômetros todo ano para vê-la. Nesse entretempo, eles ligavam, escreviam e enviavam presentes. A última vez que eles foram visitá-la, minha avó nem sequer deixou que minha mãe usasse a máquina de lavar, e eles tiveram de procurar uma lavanderia. Pouco depois dessa visita, vovó teve um derrame. Meus pais voltaram correndo para cuidar dela. Mamãe fazia comida. Vovó não comia a refeição do hospital. Após o derrame, ela ficou ainda mais antissocial do que nunca. Mamãe aprendeu a aplicar nela as injeções de insulina. Papai vendeu a casa dela, fretou um caminhão de mudanças, o encheu com todos os pertences que ela tinha, levou tudo para Idaho e começou a se preparar para a chegada da sogra. Mamãe ficou até vovó estar bem o bastante para viajar, e então vieram para a casa de avião. Mamãe e papai estavam vivendo em uma casa móvel enquanto construíam sua casa definitiva. Papai refez a parte térrea para que vovó pudesse ter um quarto próximo ao deles. Não foi nada fácil, mas Deus nunca prometeu que a obediência seria fácil. Ele prometeu bênçãos, graça e força, e isso foi o que ele concedeu. Meus pais haviam ficado livres para viajar, mas de repente tinham novamente uma responsabilidade de tempo integral dentro de casa. Inicialmente, vovó nem sempre era agradável, mas Deus começou a operar nela uma mudança maravilhosa. Embora sua fala continuasse distorcida e confusa, consequência do derrame, seu coração ficou límpido. Ela conseguia dizer algumas poucas sentenças inteligíveis. Isso não é lindo? Ele, falando do meu pai, é a coisa mais doce. Isso é maravilhoso. Ela se tornou uma doçura e uma alegria. Amava cantar e orar e dobrar roupas. Sempre estava satisfeita com a comida e adorava assistir meu pai trabalhando lá fora. As flores eram um deleite para ela. Mamãe a mantinha bem vestida, com o cabelo sempre arrumado, bem como o quarto limpinho e organizado. Mesmo assim, algumas vezes era difícil para meus pais. Eles sacrificaram alguns de seus melhores anos quando podiam estar viajando e desfrutando a vida. Ao invés disso, estavam desfrutando de vovó, levando-a para ver as luzes de Natal ou o desabrochar das flores. Quando falavam sobre a salvação, ela sempre respondia afirmativamente, embora suas sentenças fossem confusas. Deus, obviamente, interveio e trabalhou uma assombrosa mudança naquela vida. Ela não era mais a mesma mulher. Certa manhã, mamãe estava com vovó em seu quarto ensolarado. Vovó estava em sua cama quando, de repente, levantou a vista, sorriu e estendeu a mão. Então, expirou. A princípio, mamãe pensou que vovó estava tentando alcançá-la, olhando para ela. Mas, então ela percebeu que vovó estava provavelmente respondendo a outra presença no quarto. Ela havia estendido a mão e sorrido. Que gloriosa partida! O amor e o compromisso de meus pais ensinaram muitíssimo à minha família sobre o que significa obediência.
Deus foi honrado por meio da honra prestada à minha avó. Meus filhos também foram abençoados por meio dessa obediência, pois eles não somente conheceram a bisavó, mas viram Deus transformar uma velhinha amarga, que iria morrer solitária e desolada em um asilo, em uma senhora doce e amável. Eles viram o que uma família cristã faz com os membros mais idosos e viram a dificuldade e a inconveniência, entre aspas, que acompanham o fruto da obediência. Sempre serei grata aos meus pais por preservarem as cartas de vovó, por me ensinarem a amá-la e a honrá-la, e porque eles mesmos a honraram e amaram. Que possamos todas ser abençoadas com bons filhos como os que minha avó teve. Portões decorados. Embora nossa cultura considere a fidelidade matrimonial como algo desprezível, ainda continua aprovando as festas de casamento. As flores e o champanhe, as daminhas com vestidos airosos levando as alianças, limousines e suítes nupciais estão muito na moda. Os desejos da noiva continuam a evocar belas imagens de doce inocência e o tão cobiçado estado de paixão. A indústria de casamento do mundo tem muito a dizer sobre que tipo de casamento realizar e quanto um casamento típico deve custar, mas pouco de substancial a dizer sobre o que um casamento realmente é. Eis porque as mães e noivas cristãs precisam aprender a pensar na cerimônia de casamento a partir de uma perspectiva verdadeiramente cristã. É fato que os pais de noivos cristãos precisam aprender a pensar de modo cristão sobre as cerimônias, mas não estou escrevendo para eles. Afinal de contas, os cristãos, mais do que qualquer outro povo, devem entender o que uma cerimônia de casamento significa. Nós entendemos a liderança pactual e as bênçãos do casamento e dos filhos. Certamente devemos ter o melhor tipo de cerimônia, casamentos bem diferentes dos realizados pelos incrédulos. Isso significa que os casamentos cristãos devem realmente ser celebrações, não um ritual chato e sem significado presidido por oficiais desinteressados e frequentada por obrigação pelos amigos que não tiveram como recusar o convite. Os cristãos devem aprender a se regozijar no significado bíblico de uma cerimônia de casamento. Se não for assim, nossos filhos podem simplesmente fugir com a namorada e casar escondido, poupando tempo, dinheiro e trabalho a papai e mamãe. Se não entendemos o significado, então por que todo o planejamento e gastos com uma cerimônia de 20 ou 30 minutos? Ao invés de seguir as indicações da moderna indústria de festas de casamento, os cristãos precisam examinar cada aspecto da cerimônia de um ponto de vista bíblico. Precisamos nos fazer algumas perguntas específicas sobre por que estamos fazendo as coisas de modo específico. Só para dar um exemplo, por que o pai está levando a filha pelo corredor? Em muitos casamentos, isso é algo que simplesmente acontece, mas que ninguém sabe o motivo. Os cristãos sabem que o pai está entregando sua filha. Essa é, de várias formas, a parte mais significativa da cerimônia de casamento. Quem deu essa mulher àquele homem? O pai havia assumido a responsabilidade por sua filha enquanto ela crescia em sua casa e agora está entregando-a a um novo cabeça, seu marido, que assumirá a responsabilidade de protegê-la. Os cristãos não devem seguir as tradições culturais de maneira cega, mas muitas dessas tradições quanto à cerimônia de casamento têm fundamentos bíblicos. Antes de efetivamente iniciar o planejamento da cerimônia, é absolutamente necessário ter uma perspectiva bíblica da festa de casamento. Uma das primeiras coisas que devem estar óbvias é que as bodas são a entrada para o casamento. A cerimônia de casamento não é um fim em si mesmo, e o casamento, de fato, não é um fim em si mesmo. O casamento é um meio de servir e glorificar a Deus. As jovens que veem o casamento como seu objetivo principal estão tornando a cerimônia e o matrimônio num ídolo. Deus planejou que o casamento fosse um estado abençoado de serviço mútuo a Ele. As bodas são como um portão lindamente decorado em uma casa.
A substância se encontra além do portão da casa, que é o relacionamento matrimonial entre marido e mulher. Manter essa simples e importante distinção nos protege da fascinação e atenção indevida pelo portão. O portão deve ser bonito, mas, infelizmente, algumas vezes o relacionamento sofre por causa da disputa sobre as cores das faixas e a lista de convidados. Nosso Senhor adornou com sua presença um casamento em Caná. Queremos que ele esteja presente no nosso. Outra consideração importante sobre o planejamento da cerimônia é o papel da noiva, do noivo e dos pais. A noiva e o noivo são convidados de honra de uma grande festa realizada pelos pais da noiva. Quem está pagando pelo evento é quem decide o que irá acontecer. Em outras palavras, a noiva e o noivo devem render-se aos pais da noiva no momento das decisões sobre a festa. É claro que se o casal está pagando pela cerimônia, isso não se aplica. Na melhor das hipóteses, os pais também irão querer render-se à vontade do casal. Mas a postura do noivo e da noiva deve ser: papai e mamãe, que tipo de festa vocês querem nos dar? Essa atitude previne ressentimentos, sentimentos feridos e uma centena de outros problemas. Pequenas discordâncias podem tornar-se problemas de longo prazo. Muitos casais hoje pensam que podem tomar todas as decisões e que ao pai cabe apenas pagar a conta. Isso não é honrar pai e mãe. Uma cerimônia de casamento é uma oportunidade maravilhosa para os filhos honrarem e obedecerem a seus pais no momento em que deixam seus pais para estabelecer seu próprio lar. As bodas deveriam ser um momento para honrar os pais e a Deus, e não um período estressante de atritos, preocupações e infelicidade. Finalmente, o mundo busca nos tentar a querer a cerimônia mais perfeita do que qualquer outra na história. Essa tentação conduz a um desejo de sobrepujar todas as nossas amigas. Nosso casamento, ou o casamento da nossa filha, terá as daminhas mais bem vestidas, a cerimônia mais diferente de todas, a maior festa, a melhor música, etc. E isso nada mais é do que orgulho e cobiça. Isso é ver o casamento como um espetáculo, não como uma celebração de um pacto. O foco não deve ser impressionar nossas amigas, mas honrar a Cristo e celebrar uma ocasião alegre com nossos amigos e família. Devemos querer que nossas amigas desfrutem de um momento maravilhoso, não que fiquem impressionadas com o gosto requintado. Quando cristãos planejam e preparam cerimônias de casamentos, devem pensar e agir como cristãos. Devemos focar em Deus, o Criador do casamento, e honrá-lo em toda a nossa preparação e celebração, lembrando-se de que Ele nos honrou com o casamento como imagem da união entre Cristo e a Igreja.